Oi, tudo bem? Espero que sim. Não reparem, mas se vocês estiverem vendo esse vídeo mais pra frente e estiver com a mesma roupa do vídeo anterior, é porque eu aproveitei pra gravar 2 vídeos em um só dia. Na verdade, 3, né? Porque eu já gravei um, só que eu não apareci. Então vamos lá. Hoje eu vim gravar 2 tags que se complementam, uma complementa na outra. A primeira tag é Como Eu Leio. Ela foi criada e traduzida pelo. Na verdade, não sei por quem que ela foi criada. Ela foi traduzida pelo canal Central da Leitura. E a outra é o Hábitos Literários. Foi criado pelo canal Hey Hey Book. E vi no café, no vídeo do canal Cafeína Literária. Então, deixa eu pegar minha colinha aqui, colocar aqui para ficar mais fácil para ver vocês. Então, a primeira aqui, então, é Como Eu Leio. A primeira pergunta é como você descobre novos livros para ler? Eu recebo muita informação, muito newsletter, né, de editoras, da Intrínseca principalmente, aí eu também recebo das livrarias, Saraiva, Cultura, FENAC, essas coisas, e eu também vejo muito canal literário, e eles falam bastante sobre os livros, eu acabo vendo se eu gosto ou não gosto. Então, assim, sem falar que eu vou muito na livraria também. Então, eu acabo vendo nas banquinhas lá. Eu sempre estou nas banquinhas dos best-sellers. Não fico procurando em prateleiras. Acho muito incômodo, mas eu pesquiso desse jeito. A segunda pergunta é: como você entrou no mundo literário? Eu lembro que eu comecei a gostar de. Eu sempre gostei de ler, mas eu não era fanática por ler. Eu me lembro mesmo que o único livro que eu havia lido foi Estação Carandiru. Estação Carandiru, acho que em 2004, 2003, 2004. Eu ganhei ele de aniversário do meu irmão. Foi logo que surgiu o filme. E aí eu tive vontade de ler e li. Emprestei para uma pessoa, nunca mais vi esse livro na minha vida. Já era, perdeu. Aí depois, quando surgiu o fervo dos 50 Tons de Cinza, eu comecei a lê-lo. Então eu li os 2 primeiros, assim, super rápido, e o terceiro ainda não tinha lançado. E eu já estava agoniada, porque eu já gostava do casal, Ana e Christian. E aí eu comecei a ler em PDF, e isso foi em 2012. Isso, em 2012. Quando foi 2013, eu senti falta de ler. Eu precisava de ler. Então eu comecei a ler. Eu queria reler de novo 50 Tons, mas estava muito perto ainda, eu já tinha acabado de ler. Aí eu comecei a ler e comecei a gostar, me interessar mesmo. Vi o que me interessava, o gênero que me interessava. Então foi assim que eu comecei a gostar de ler, que eu entrei no mundo literário. A terceira pergunta é como o seu gosto literário mudou com o tempo? Não mudou. Eu sempre gostei de ler New Adult, li alguns chick-lits, nunca li Harry Potter, então não posso falar, nunca li Crônicas de Narnia, então, sabe, Percy Jackson, então esses infantos juvenil, num... na verdade, esse específico, porque, por exemplo, a Seleção, que é uma trilogia, é um infanto juvenil, eu acho, não sei, mas eu já gosto. Então, assim, eu gosto muito de ler New Adult, gosto de ler Chick Lit, gosto de ler fantasia infantil, vamos dizer assim, mas eu nunca li uma biografia, essas coisas não. Então, não mudou. Sempre foi o mesmo gosto. Com que frequência você compra livros? É a quarta pergunta. Todo mês. Todo mês eu compro pelo menos uns 2 livros, no mínimo, na verdade, né? Uns 2 livros. Já teve mês de eu não comprar livro, mas acho que foi um mês só, desde que eu entrei nesse mundo, foi um mês só que eu não comprei, mas porque não tinha nada assim que me chamasse atenção. Eu gosto muito de comprar livros na promoção. Ou não também, mas normalmente pela promoção. Aí existe ainda Submarino, Americanos são mais Submarinos que fazem bastante promoção. Então eu acabo comprando no mínimo 2 livros por mês. Como você entrou no mundo dos canais literários? Essa é a quinta questão. Eu não tenho com quem discutir sobre livros. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá na faculdade, mas essa pessoa acabou mudando de serviço, então a gente discutia entre nós duas. Depois disso não teve mais e eu sinto falta. Os meus amigos nenhum gostam de ler. E eu sinto falta de discutir sobre livro. Então eu criei, tanto é que meu canal não é tão conhecido assim, não tem tantas pessoas inscritas, mas eu criei exatamente por causa disso. Tentar falar para vocês, ou para mim mesmo, digamos assim, me motivou, me fez com que eu conversasse mais e pudesse entender outras pessoas. Então foi por isso que eu criei, mas não tenho pretensão de ser um canal grande, mesmo porque depois eu não vou ter tempo de postar toda semana, essas coisas, mas foi basicamente por isso que eu criei, porque eu não tinha com quem conversar.
A sexta pergunta é: como você reage quando não gosta do final do livro? Não sei. Eu fico muito frustrada. Sim, muito. Mas fecho, guardo ele na estante. Se tiver continuação, eu não compro. Se não tiver também, nada. E eu não indico pra ninguém. Só falo que eu não gostei. A sétima pergunta é: com que frequência você espia a última página do livro para ver o que acontece no final dele? Sempre. Na verdade, não para ver o que acontece com o livro, mas eu espio para ver se vai ter continuação. E eu sempre leio a última frase, mas nunca me diz nada. Se eu não entendo da história, então, principalmente. Mas, assim, é mais para ver se vai ter continuação ou não. Eu meio que evito comprar continuação. Ou se eu compro livros de série, ou trilogia, ou duologia, eu pretendo ver se já tem lançado, porque senão eu fico agoniada. Querendo, que nem aconteceu com o caso de 50 tons. Eu li 50 tons de cinza, 50 tons mais escuro, e 50 tons de liberdade só ia ser lançado depois de 4 ou 5 meses. Então, o que eu fiz? Eu li ele em PDF de uma tradução meio fuleira, que já tinha sido lançado nos Estados Unidos. Mas, então, hoje em dia eu procuro comprar a série tudo de uma vez. Foi o que aconteceu. Aqui, ó. Aqui no coisa. Foi a Academia de Vampiros. Eu comprei quando lançou todos. Aí a segunda tag também, que tem mais ou menos alguma coisa a ver com como eu leio, são os hábitos literários. Então, a primeira questão, são 7 questões, tá? São 7 questões. A primeira questão é: quando você lê manhã, tarde, noite ou quando tem tempo? Quando tem tempo. Normalmente eu leio à noite, que é quando eu chego do serviço. Eu não ligo a televisão e nem o notebook para ler. Eu troco a televisão pela leitura. Porque eu chego à noite e não tem muita coisa legal passando, e eu acho que a leitura acaba dando mais uma acalmada. Ou não, né? Porque eu também, quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Mas à noite, principalmente. Mas eu leio no ônibus, eu leio no intervalo da faculdade, eu leio entre o final da aula, né, da minha aula, e até eu entrar no serviço, então eu tenho em torno de 40 minutos. Mas basicamente é à noite. A segunda questão é: quando lê apenas um livro, você lê apenas um livro de cada vez? Sim, eu não, já tentei ler 2 livros, mas eu não consegui, porque ou eu misturo as histórias, ou eu acabo me interessando mais por uma e deixando a outra, então não consigo conciliar duas leituras. Então eu leio sim um livro por vez. O certo seria ler 2, eu já vi algumas pessoas dizendo que estimula mais o cérebro, mas um para mim tá bom. A terceira questão é: qual o seu lugar favorito para ler? Meu quarto, minha cama, de preferência. Eu gosto muito de ler na minha cama, ou na minha cama ou na cama da minha mãe, quando meus pais não estão em casa, ou quando minha mãe não está em casa. Meu pai não fica muito no quarto, ele não é muito de assistir televisão no quarto. Mas quando eu estou mais sozinha entre eu e ele, eu leio mais na cama da minha mãe, mas o meu quarto é o lugar preferido. Agora estou pensando em colocar uma poltrona aqui, para começar a ler também um pouco na poltrona. Mas meu quarto é o lugar preferido. A quarta pergunta é: o que você faz primeiro? Lê o livro ou assiste o filme? Antes eu via, depende, na verdade não tem antes, depende. Por exemplo, Cidade dos Ossos e Divergente, eu primeiro vi o filme para depois comprar o livro. Não sabia se eu ia gostar, então eu vi o filme. Já A Culpa é das Estrelas, eu já havia lido o livro quando eu vi o filme. A Menina que Roubava Livro também. Eu comecei a ler, não me atraía. Aí eu comecei então a ler, a ver o filme, desculpa, depois eu li. Depende da história, não tem uma via de regra. A quinta pergunta é: qual formato de livro você prefere? Audiobook, e-book ou livro físico? Antigamente eu gostava muito de livro físico, mas hoje eu sou apaixonada pelo meu cubo. Então, assim, eu tento alternar. Um livro eu leio físico, outro livro eu leio no e-book. E assim eu vou indo. Audiolivro nunca. Eu acho que eu não sou uma boa ouvinte, eu preciso ler. Enfim, é isso. A sexta questão é: você tem algum hábito exclusivo ao ler? Se eu tenho algum hábito exclusivo ao ler? Não. Assim, não que eu saiba. Eu costumo ver, por exemplo, se eu costumo ver quantidade de páginas que tem um capítulo, para ver se eu vou conseguir ler à noite, se eu não vou ter sono, se vai dar tempo, se eu tiver com tempo indo, assim, né, com tempo apertado, mas um hábito mesmo, não tenho, não que eu lembre, assim. A sétima e a última pergunta é:
As capas de uma série têm que combinar ou não importa? Eu acho que não importa. Embora algumas vezes eu acabo vendo a capa, vai passando os livros, né, assim, os capítulos, eu vou vendo a capa. Mas, por exemplo, a saga Rush. Rush não tem muito a ver, assim, as capas. Não importa pra mim, não importa. Não tem distinção. E foram essas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem comentar, aqui embaixo vocês podem fazer isso. Curtam uma página no Facebook. Beijos. Tchau!